São Paulo enfrenta uma crise sem precedentes nos recursos hídricos. Estiagem, escassez, seca são muitos os termos para explicar a falta de chuvas e de água. O nosso convidado hoje, Adriana, é Marco Antônio Palermo, que é doutor em engenharia e recursos hídricos. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado. Quer dizer, então, que chegou a hora de discutir o futuro da cidade que está em jogo e uma forma também de repensar aí o quanto e como cada um de nós consome de água. Exatamente, Wagner. Essa é uma questão muito importante para a região metropolitana, principalmente se nós lembrarmos que o consumo de água na região metropolitana, ou na bacia do Alto Tietê, como nós chamamos, é enorme. É simplesmente hoje de 110 metros cúbicos por segundo, ou seja, cada segundo 110 mil litros de água são consumidos. E aí precisamos lembrar que quem consome água não é só a população. Certo? Quer dizer, a população tem, no caso daqui da região metropolitana, o maior índice, digamos, de consumo, mas temos também as águas, um importante consumo da área industrial e um outro grande consumidor, que às vezes não lembramos, que é a irrigação. Certo? Quer dizer, então, somando tudo isso, nós temos realmente uma grande quantidade de água que é necessário para atender todas essas demandas que existem aqui na região metropolitana, que tem mais de 30 municípios, né? Mais de 35 municípios. Agora, Marco, o governo do estado já usa o chamado volume morto ou a reserva técnica, como eles têm dito. O que é possível fazer agora a curto prazo, nessa situação que nós chegamos agora? Bem, infelizmente, essa era uma reserva que, digamos, não deveria estar, digamos, sendo utilizada, né, numa situação como essa, né? Mas não temos outra alternativa. Então, a curto prazo, não há outros meios a não ser usar essas reservas e também utilizar medidas de contingência ou de restrição ao consumo. Certo? Agora, essa reserva também tem um prazo, né? Essa reserva, no caso do volume morto aqui do Cantareira, ela se esgota, segundo as previsões da própria concessionária, até agosto ou setembro. E aí? Aí, se não chover, vai faltar água. Só que aí nós temos um problema extra. Eu queria saber do senhor, houve uma grande discussão sobre o uso dessas reservas técnicas ou volume morto, sobre a qualidade da água. Muitos especialistas divididos em relação a isso. Qual é a opinião do senhor? A qualidade da água do volume morto, que chega à casa do senhor, que pode chegar à minha casa na verdade, pelo Guarapiranga, da Adriana, com certeza, pelo sistema Cantareira. Como é que é a qualidade dessa água? Não, a qualidade dessa água é boa. Tá certo? Porque ela não é uma água, o fato de se chamar volume morto, na realidade não quer dizer que é uma água poluída, tá certo? Ela é simplesmente uma água que permanece inerte a maior parte do tempo, inerte para fins de, digamos, de distribuição. Mas ela passa por um tratamento diferente? Não, ela passa pelo mesmo tratamento, é a mesma coisa. Ela simplesmente está localizada em níveis mais profundos, mas não há nenhum comprometimento. A própria CETESB monitora isso com muito rigor e não há nenhuma... Não há risco. Não há risco nenhum. Não, quanto a isso não há risco. O principal risco é a questão da quantidade, né? Tá certo? Porque a quantidade dela é muito limitada. Eu queria uma resposta do senhor como especialista, como doutor em engenharia de recursos hídricos e não com uma conexão política no sentido estrito do termo. Claro. Se isso tudo que está acontecendo tivesse acontecendo num ano que não fosse ano de eleição, essas decisões teriam sido diferentes? Possivelmente sim. Por quê? Possivelmente sim. Bem, porque, digamos, existe uma grande pressão pública, né, e da sociedade civil sobre essa questão, tá certo? Quer dizer, então, veja, há muitos anos já que se fala no aumento do déficit da produção hídrica de São Paulo. Tá certo? Isso já se fala abertamente desde 2002. Os estudos da própria Fundação USP de 2002, depois ressaltados em 2009, já indicavam um déficit hídrico praticamente insuperável se não houvesse investimentos em novos sistemas produtores, independentemente das outras medidas que nós vamos, como controle de perdas, como reuso, como racionalização do uso da água, economia, tudo isso. Tudo isso é permanente, quer dizer, economizar água é uma obrigação. Tá certo? Quer dizer, não é só porque estamos na iminência de uma crise que nós vamos economizar água. Todos nós vamos economizar água a todo tempo. Então, tá agora sim, conectando politicamente o assunto, se não fosse um ano eleitoral, o que o senhor está dizendo nas entrelinhas teria sido assumido um racionamento, uma política necessária para esse momento? Ah, certamente. Eu acredito que sim. Eu acredito que
um maior contingenciamento do consumo, um racionamento, um rodízio, alguma coisa teria muito provavelmente já sido assumida para evitar, digamos, os riscos que nós estamos praticamente no fio da navalha, né? Tá certo? Quer dizer, é essa situação. E se não chover o que se espera a partir de setembro, porque as estiagens, elas não costumam, pode acontecer, que aconteceu na década de 50. As estiagens não são, as estiagens severas, podem não ser um único ano, pode não se dar num único ano, ela pode se dar por 2, 3 anos seguidos. E se isso acontecer, de novo? Tá certo? Quer dizer, não haverá de onde tirar. E aí, fatalmente, nós entraremos num processo de rodízio e cada vez mais grave em função da severidade do fenômeno, tá certo? Quer dizer, se eu retiro as reservas e não inicio um processo de racionalização, rodízio, racionamento, quer dizer, a cada momento, quando isso se der, vai ser cada vez mais severo, mais importante. Agora, Marco, a gente sabe que essa questão é de responsabilidade do governo do estado. Qual que é o papel das prefeituras? Bem, eu acho fundamental numa bacia como o Alto Tietê, em que mais da metade da população dela é do município de São Paulo, que a Prefeitura de São Paulo tem uma participação decisiva e direta na gestão dos seus recursos hídricos, tá? Então, eu sei que existe, todos nós sabemos que existe uma concessionária, etc., mas a concessionária, ela é, como o próprio nome diz, uma concessão do serviço público, quer dizer, a água é um bem público. Se ela é um bem público, ela precisa ser gerida pela administração pública, tá certo? Quer dizer, e a Prefeitura de São Paulo, ela precisa entrar nesse processo, precisa entrar no processo do abastecimento, precisa entrar no processo, digamos, do tratamento dos esgotos, do controle da poluição, dos resíduos sólidos, como ela atua. E como é que ela vai entrar nesse processo? Bom, ela precisa, eu acho que ela tem que entrar através de um pacto que se faça entre as instituições, entre o governo do Estado, a Prefeitura de São Paulo e eu diria que até o governo federal, porque a importância, apesar do Rio Tietê não ser um rio federal, tá certo? Quer dizer, a importância do Alto Tietê é nacional, porque aqui está 40% do PIB brasileiro, tá certo? Quer dizer, então nós não podemos admitir que a bacia do Alto Tietê fique apenas regida por um lado. Tá certo? Quer dizer, todos têm que participar, uma vez que todos têm interesse, principalmente a Prefeitura de São Paulo, uma vez que a maior parte da população que se abastece da água é um munícipe de São Paulo. Aliás, informação do Estadão do último domingo, né, Adriana? A bacia do Alto Tietê tem o menor número de reservas, o menor volume de recursos hídricos dos últimos 10 anos. Ou seja, o que o senhor falou de investimento em novos sistemas produtores de água parece cada vez mais vital, né? Ah, sem dúvida, isso é fundamental. Inclusive, se nós observarmos os próprios planos que o governo do Estado de São Paulo divulgou, o próprio plano da chamada macrometrópole paulista, que foi entregue há poucos meses, ressalta essa necessidade. Quer dizer, de investimentos em novas fontes de abastecimento, independentemente do que quer que se faça nos outros setores, né? Agora, a população está fazendo a parte dela? Eu acho que sim, é uma resposta, sim, eu acho que a população porque o governo está dando desconto, né, para quem economizar água, vai multar quem gasta mais. Quem gasta mais, quer dizer, eu acho que a população, ela faz o melhor possível. Eu acho, a minha experiência com as comunidades, com a sociedade, etc., tem sido sempre mais positiva. A população de São Paulo, sempre que necessita, ela responde bem. Certo? Quer dizer, infelizmente nós não temos ainda a resposta, a contrapartida dos investimentos públicos nesse setor. Eu acho que se houvesse uma contrapartida à boa disposição da sociedade paulista nos investimentos necessários, nós estaríamos numa outra situação muito mais favorável. 110, para a gente finalizar, 110 mil litros de água por segundo em São Paulo. Para onde caminhamos? Para as futuras gerações. Onde é que vai desaguar esse rio, se é que há água nesse rio? Pois esse rio, ele tem pouca água, digamos, nas suas origens, porque nós estamos nas cabeceiras. Então, necessariamente, para nós conseguirmos atender o aumento da demanda que virá com o aumento da população, tá certo? Que fatalmente, nós precisaremos trazer água de outras bacias. Não vejo outra alternativa, quer dizer, mais importação de água será necessária. E para importar mais água, nós temos que negociar com os nossos outros vizinhos. Por isso que as prefeituras precisam estar inseridas nesse contexto, porque é fundamental que os nossos vizinhos das outras bacias, tá certo, estejam conscientes dessa necessidade de compartilhar a água para o bem comum.